Continuando com o curso de programação orientada a objetos com Java, né, nós vamos ver na aula de hoje o que é a classe e o que é um objeto, que são atributos de uma classe. Nós vamos aprender a instanciar, a definir uma classe, né, e instanciar objetos dessa classe e sobre passagem de valor, passagem por valor ou por referência, né. Uma classe tem várias maneiras de definir uma classe. Uma classe pode ser considerada como se fosse uma planta, né? Ou uma forma do que nós queremos em relação aos objetos. Por exemplo, nesse exemplo aqui, nós temos uma classe como se fosse um modelo do que... Blueprint é como se fosse uma planta baixa do que é o carro, ou seja, um modelo, o esquema do que é o carro, né? E aqui dentro, e aqui do lado direito, nós temos vários objetos, né? Carros diferentes. Se a gente for pensar a nível de objeto, representação de objeto, nós podemos definir que um carro é um componente que tem quatro rodas, estamos vendo só duas, mas tem quatro rodas, né? Pode ter uma capacidade de ocupante, quantidade de portas, é, é, cilindradas, diversas características que vão definir os carros. E as instâncias, os objetos, são carros preenchendo essas características. Por exemplo, uma cor. Nesse carro, nós temos um fabricante, no caso a Audi, com uma cor verde, né? Nesse carro aqui em cima, nós temos um carro com capacidade maior de passageiros, né? Numa cor diferente, de outro fabricante, de outro tipo de carro e assim sucessivamente, né? Vamos criar uma classe aqui no Java, né? Vamos criar um projeto. Vamos colocar dentro da nossa hierarquia aqui, na aula 4. Eu vou chamar esse projeto de classe. Nós criamos, tudo em Java é classe, né? Nós criamos já diversas classes sem perceber, né? Então, quando ele cria um projeto, ele cria essa classe app, né? Então, tudo em Java tem que ter uma classe para trabalhar. O que nós vamos criar? Nós vamos criar uma classe funcionário. Por convenção, o nome das classes e o nome dos arquivos começa com letra maiúscula, tá? Então, eu estou criando a classe funcionário. Então, o nome da minha classe tem que bater com o nome do meu arquivo, isso é um erro comum, né? Renomear apenas em um dos lados, ou no arquivo ou na classe, tem que bater exatamente. E nós vamos definir algumas coisas, né? Por exemplo, um ID para o meu funcionário. Por enquanto, nós não vamos falar de visibilidade dos atributos, saber se o atributo é private, protect e assim sucessivamente. Vamos deixar como está. Vou definir também um nome para o meu funcionário, né? E vou definir um salário. Eu vou criar um construtor, definir como público. O construtor ele tem exatamente o mesmo nome da classe e pode ter atributos ou não. Pode receber atributos ou não. Eu vou receber os atributos que eu vou querer alimentar o meu construtor aqui. Então ele vai receber todos os atributos e ele vai alimentar os elementos da classe. A palavra this aqui se refere à instância de fora, né? Ou à instância do meu objeto. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou recebendo alguns parâmetros que eu coloquei exatamente o mesmo nome, mas não era obrigado, né? E eu estou instanciando esse objeto de fora. Então, o que nós estamos fazendo de uma maneira resumida aqui? Nós estamos criando uma classe funcionária com 3 atributos, né? O ID do tipo inteiro, uma string nome e o salário do tipo double. E eu vou criar alguns objetos relacionados a essa classe, certo? Então eu vou pegar, eu poderia fazer o método main aqui dentro? Poderia, mas eu tenho usado o padrão de usar o método main de fora, né? Então eu vou criar um objeto, uma classe. Eu já instanciei alguns tipos primitivos, por exemplo.
Em outras aulas eu coloquei uma variável int A recebe 12. Por exemplo, eu posso fazer isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma classe do tipo, uma referência do tipo funcionário f recebe new funcionário. O ID do meu funcionário é 1, o nome do meu funcionário é Mário e o salário do meu funcionário é R$ 1.100. Esse ponto não é necessário, eu coloquei mais para definir como se fosse double. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo, olha, essa variável f é do tipo da classe funcionário. Então, toda vez que eu fizer isso, o Java vai, a JVM, né, Java Virtual Machine, vai automaticamente reservar um espaço na memória para objetos desse tipo de classe, né, que tem todos aqueles atributos definidos aqui em cima, né, o ID, o nome e o salário. E o meu construtor, new, quando eu uso a palavra new, eu estou invocando o meu construtor. O meu construtor é exatamente esse que eu defini aqui. Eu vou receber nessa ordem um ID, um nome e um salário, e ele vai instanciar esse meu funcionário aqui. Se eu tentar imprimir esse meu f, nós vamos ver o que vai acontecer. Ele não vai imprimir exatamente o que vocês imaginavam que ele ia imprimir. Ele vai imprimir algo como isso aqui, ó, funcionário com hexadecimal. Né? Por quê? Porque o método toString não está implementado. Né? Então eu vou implementar o meu método toString. Meu método toString com o método da classe de cima, eu vou falar mais isso na classe da herança. Né? Vocês podem digitar isso aí, ele já completou para mim, deixa eu fechar isso aqui para ter mais espaço. O que eu quero imprimir no meu toString? Eu posso imprimir, eu vou fazer algo mais bonitinho, né? Isso aqui é concatenação de string no Java. O ID mais, dá um espaço, nome mais, espaço salário, e eu vou imprimir o salário. Então o que eu estou fazendo? Eu só estou imprimindo todas as informações do meu objeto. Então quando eu for invocar de novo um systemout aqui, chamando uma função print dessa classe aqui, de um objeto dessa classe, ele vai executar o meu método toString. O que ele vai imprimir do meu objeto? O ID, o nome e o salário. No caso aqui, vai ser o ID 1, Mário, e o meu salário. Vamos rodar de novo e vocês vão ver o que ele vai imprimir. Olha, ele imprimiu aqui, olha. ID 1, nome, Mário e o salário. Posso até melhorar um pouco para depois, próximos prints, ficar com uma vírgula aqui para destacar melhor. A gente pode colocar funcionário. Funcionário ID. Se nós executarmos novamente, você vai ver que tem um funcionário, ID 1, Mário e o salário de 1.100. Ok, mais uma coisa que a gente vai ver nessa aula. Em Java, objetos são passados por referência. O que quer dizer isso? Se eu pegar aqui um funcionário F2, recebe F. E eu fizer isso aqui, F2.nome, recebe Pedro. O que eu estou fazendo aqui? Eu, aqui nessa linha de cima, defini um funcionário F, com ID 1, nome Mário e salário de 1.100. Bem aqui, eu fiz uma variável F2 receber a mesma referência do meu funcionário F. E eu mudei o nome da minha variável F2. Existe uma diferença, e eu vou imprimir os dois agora. Eu vou imprimir tanto F, eu vou para systemout aqui, eu vou imprimir o F, e depois eu vou imprimir o F2. Só que eu vou fazer, vou colocar aqui F na frente, e F2 para ficar bem claro. O que vai acontecer? Se isso fosse por valor, fosse uma cópia, né, não ia
atualizar nas duas referências. Vamos rodar aqui para vocês perceberem. Esse primeiro print aqui ignora, porque é desse print aqui de cima. Depois eu faço o print do f, que é esse print aqui, e depois ele me imprime a variável f. Percebam que o nome da minha variável f está Pedro, assim como na minha variável f2 também está Pedro. O que acontece? Quando eu crio um objeto, minha variável que eu atribuí aqui em cima, f, ela aponta para esse objeto. Quando eu faço essa função aqui, funcionário f2, recebe a referência de f, o que eu estou fazendo? Estou criando outra variável que também aponta para o mesmo objeto na memória. Então, qualquer alteração que eu fizer por qualquer uma das variáveis que apontam para um objeto na memória, ela vai alterar o mesmo objeto. Isso é passagem por referência. Isso não iria acontecer, por exemplo, se fosse um tipo primitivo. A recebe 12. Né? Aí eu vou fazer int b recebe A. Aí eu vou fazer o quê? System out. Fazer A, dois pontos, mais A. Falta eu alterar aqui, né? B recebe 15 agora. Ops, B recebe 15. System.out.A e System.out.B. Se os tipos primitivos também fossem passagem por referência e não por valor, o que acontece bem aqui? A grande diferença está bem aqui. Como o tipo dele não é um objeto, ou seja, ele não vem de uma classe, ele é um tipo primitivo, ele faz uma cópia do valor. Então, eles apontam para objetos totalmente diferentes. Então, se eu rodar isso aqui, vamos ignorar aqui e vamos olhar só para cá para baixo. Né? Então, o que vai acontecer? Meu A continua como 12 e o meu B vai para 15. Tá? Então, percebam bem a diferença, que existe um pouco de confusão em relação a isso. Objetos, né, que são instâncias de classe, a passagem é por referência, não por valor. Não faz uma cópia do objeto para variáveis diferentes apontarem para objetos diferentes. Tá? Isso é um erro que vocês podem cometer e fica difícil de detectar. O que foi visto? Né? Nós definimos a classe funcionário, criamos, no caso, vários, não, mas dois objetos de funcionário, né, com valores diferentes. No caso, foi só um, né? Uma foi instância do outro. Você poderia criar mais funcionários diferentes. E verificamos a questão de cópia por valor e por referência.